Olá, a você que está acompanhando aqui a TV Unirb, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A programação da Semana de Educação Física é organizada aqui pela Unirb, tendo como organizadores principais o professor Jader Botelho e a professora Thaís Ferreira. E nessa semana a gente está com uma programação bem interessante, iniciando hoje, dia 1º, e se estendendo até a próxima sexta-feira, dia 4. Hoje, dia 1º, a gente vai estar falando sobre o profissional, o papel do profissional de educação física na sociedade, tendo como palestrante a minha pessoa, eu, professora Ingrid. Amanhã, falando sobre a educação física escolar, né, no ensino remoto emergencial, sob o olhar do professor, vão estar palestrando, na verdade, as professoras Lisandra Lima e a professora Thaís Ferreira. Na próxima quinta, dia 3 de setembro, falando sobre a valorização do profissional da educação física agora em tempos de pandemia, vai estar falando para vocês o professor Carlos Alberto. E no nosso último dia, no encerramento, né, dia 4 de setembro, sexta-feira, com vocês vai estar o professor Sérgio Moura, falando sobre o case de sucesso, a importância do conhecimento como profissional da educação física para se lançar em novos desafios. E hoje, mais uma vez, ressaltando, eu estou aqui com vocês para falar sobre o primeiro tópico dessa nossa programação, o papel do profissional da educação física na sociedade. Então, antes de iniciar de fato, eu vou primeiro me apresentar a vocês, né? Para quem não me conhece, para quem ainda não foi meu aluno. Eu sou Ingrid Kelly, mais conhecida como Ingrid Kelly. Estou professora da Unirb há cerca de 1 ano, né, desde julho do ano passado. E apresento aqui para vocês minha formação, né, só para vocês se situarem mais ou menos quem é essa pessoa que vos fala. Eu sou licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas, aqui no campus de Arapiraca, né, ressaltando, eu sou de Alagoas, sou aqui da cidade do interior de Arapiraca. E além dessa licenciatura, eu carrego na minha formação uma especialização em Educação Física Escolar, também por uma instituição aqui da cidade de Arapiraca, e tenho mestrado em Educação Física, né, um mestrado que eu realizei na cidade de Recife, num programa associado entre as universidades de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba, e estou agora com especialização em andamento também em psicopedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas. Tá? Deixo aqui para vocês os meus contatos, né, caso alguém queira entrar em contato aí após a palestra, após o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, deixando aqui contato de Instagram, e também do meu e-mail institucional aqui na Unirb, tá bem? E ainda continuando falando sobre a minha formação, as minhas experiências, né, eu falo para vocês também que eu participo de alguns grupos de pesquisa, né, o Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, que é o LACAPES, aqui da UFAL, um laboratório que eu faço parte desde o meu segundo período da graduação, então, que me auxiliou muito na formação acadêmica, de pesquisa, e que eu estou com ele no Instagram. Parte desde a vivência do mestrado, né? É um grupo que trata sobre pesquisas de estilo de vida e saúde, né? Também deixo elencado aqui os contatos desse grupo, tanto e-mail quanto Instagram, tá? E também, assim como no Instagram do LACAPES, no Instagram do GPES, vocês vão ter acesso às informações do que o laboratório tem produzido, na verdade, e das próximas atividades, das próximas ações que nos próximos meses vão ser lançadas também.
tá? E, por último, e não menos importante, também apresento a vocês uma das atividades que eu desenvolvo aqui, na minha cidade. Eu e um grupo de amigos, a gente tem um grupo de slackline, né, o Slack na área, onde a gente desenvolve atividades. Ainda em tempo de pandemia a gente não voltou, mas geralmente a gente desenvolve atividades para apresentar a prática do slackline, mas numa perspectiva da prática de iniciantes, né, não coisas mais mirabolantes como a gente vê aí na televisão. Mas avançando, entrando no nosso assunto aqui, falando sobre o papel do profissional de educação física na sociedade. Inicialmente, eu já venho destacar que o papel desse profissional, de quem trabalha com educação física, ele vem mudando conforme a situação, o momento em que se está vivendo. Né? Então, a gente vai, com base nisso, a gente vai abordar aqui, vai fazer inicialmente para poder chegar à resposta dessa nossa pergunta, problema, né? Qual o papel do profissional da educação física? Primeiro, a gente vai trazer um resgate histórico, né? A gente vai dar uma contextualizada histórica para entender como é que a gente chegou até onde a gente está. E daí a gente vai falar também sobre a área de atuação do profissional de educação física, quem é esse profissional de educação física, na verdade, e encerrando sobre o que a gente está defendendo aqui como o papel do profissional de educação física. Tudo bem? Então a gente destaca aqui, eu vou trazer sempre alguns recortes de artigos, de publicações, para trabalhar aqui com vocês. Então a gente destaca aqui que a relação do ser humano com o movimento ela vem se modificando ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, né, onde antes não havia essa intencionalidade. Mas como assim não havia intencionalidade com relação ao movimento? Né, a gente tem aí a presença do movimento humano desde de épocas primitivas, né, onde a gente destaca aqui que o homem pré-histórico ele realizava atividade, movimentos de acordo com esses aspectos básicos, né? 5 aspectos básicos, de acordo com as condições, os aspectos, na verdade, naturais, as utilitárias, as guerreiras, as rituais e as recreativas. Mas o que é cada uma dessas, né? O homem, né, vem desde lá da sua época primitiva realizando um movimento de aspectos naturais, como com relação à locomoção. Para se locomover, você precisava realizar um movimento para realizar essa locomoção, né? Quer seja andando, correndo, nadando, tá? Com relação a esse aspecto utilitário. Aí você utilizar o seu movimento para realizar, no caso a época, né? Na época do homem primitivo, para fazer a caça, a pesca, a agricultura, que foi um fenômeno muito marcante ainda nesse processo da civilização do homem. Também atividades guerreiras para defender o seu território. Quando se defendia esse território, você estava realizando os movimentos, as atividades físicas, né? Tudo sem intenção alguma. E também nas perspectivas de rituais e recreação, quando se dançava para louvar a algum deus, né? Tinha muito essa perspectiva sobre esses aspectos. Tudo bem? Então, por isso que se diz que nessa perspectiva aí, lá desde o surgimento, era tudo não muito intencional, mas sempre houve um movimento. E a gente vê aí que essas características, né, com o passar dos tempos, a perspectiva do movimento foi mudando, né, onde anteriormente, era apenas por questão de sobrevivência. Mas daí os aspectos foram mudando, né? E isso em todo o mundo, né? Não acontecendo de uma forma uniforme, em cada área, em cada região aí desse mundão, acontecendo essas manifestações de formas diferentes, distintas.
e onde a gente ressalta aqui que esse processo se divide em um movimento a partir das atividades naturais, não intencionais, para daí ser realizado com base com intenção, na verdade, com a intenção de ser realizado esse movimento. E daí no Brasil, como é que a gente começa a ver essa questão do elemento, do movimento, do corpo, dessa corporeidade, né, que são, de certa forma, bases aqui da educação física. Como é que a gente começa a ver aqui no Brasil? Né? Soares, ele destaca aqui que Perovais Caminha, nas suas cartas ele destaca que os movimentos dos índios, né, as danças que os índios realizavam, os rituais que eles realizavam, assim como também isso durante o Brasil colônia e enquanto escravizados, né? Depois que os povos africanos vieram aqui escravizados para o Brasil, também pode ser observado a partir de outras manifestações, como no caso a capoeira, né? A partir dos seus movimentos, a partir dos ritmos da capoeira, a gente pode identificar aqui que essas atividades indígenas, né, também como as atividades desses negros escravizados, elas foram os primeiros elementos da educação física no Brasil. E daí, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando e se ajustando para o que a gente tem hoje. Então a gente começa aqui apresentando sobre o que se passou durante o Brasil Império, né? A gente acabou de falar sobre as ocorrências do Brasil Colônia e agora falando sobre o período do Brasil Império, onde a gente destaca aqui que em 1823 foi elaborado esse tratado aqui, o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos, um tratado que abrangia a saúde do corpo e a cultura do espírito, e se dividia aí em duas categorias, né? Os que exercitavam o corpo e os que exercitavam a memória. Aí se dissociando, uma coisa que é muito discutida aqui na nossa área, é que corpo e mente não se dissociam, mas o que é defendido a partir desse tratado, que é uma dissociação, né? E o interessante também é o título desse tratado, era só voltado para os meninos. Então são coisas que de certa forma a gente pode ver hoje como aspectos meio que surreais, mas são coisas que aconteceram e de certa forma tiveram que acontecer para a gente chegar onde está hoje, tá? E são características que a gente vai ver também aqui ao longo de algumas tendências da educação física que a gente vai chegar a apresentar aqui, tá bem? E aqui a gente também destaca que durante o século XVIII houve meio que um boom, que é o que a gente apresenta como os métodos ginásticos mundo afora, né? A gente destaca aqui os métodos ginásticos europeus, como métodos ginásticos, as escolas de ginástica alemã, sueça, francesa, inglesa, elas que influenciaram muito na tomada de decisão, no caso aqui de Rui Barbosa, né? Onde em 1880 a partir dessa influência, ele institui aqui a inclusão da ginástica nas escolas, né? Muito influenciado nessa perspectiva da ginástica aí das escolas europeias. E um fato interessante aqui com relação à ginástica, ao trato da ginástica, não nessa época, mas um pouco mais à frente, influenciado também por esse movimento, desse boom das escolas de ginástica, a capoeira ela chegou a ser pretendida como um modelo, né, uma escola de ginástica brasileira. Uma vez, é até uma forma crítica, apresenta aqui até, de certa forma, como uma crítica, porque a capoeira, à época, ela era descriminalizada, né, criminalizada, na verdade, criminalizada. Quem os praticava eram classificados, considerados como vagabundos, ladrões, criminosos, e de uma hora para outra, né, ela começa a ser pretendida como uma proposta de ginástica brasileira. É um aspecto muito interessante que eu acho com relação
a capoeira e a história do Brasil e a educação física nessa época. Então a gente destaca aqui que nesse período se baseava muito nessas escolas, nesses métodos europeus de ginástica, né? Vinculando, assim, se firmando os princípios biológicos dos seres humanos, né? Onde se destaca aqui, Rui Barbosa lhe destacava bem que era a partir daí que se tornava um elemento indispensável, que a ginástica, no caso, e quando a educação física começou no Brasil não era educação física, era ginástica, destaca que ali era um elemento indispensável na formação integral da juventude. E a gente vai avançando aqui, porque a partir desses métodos ginásticos, essa proposta de ginástica no Brasil, algumas tendências da educação física foram surgindo, né? Essas que a gente vai começar a apresentar agora para vocês. Vamos iniciando aqui no Brasil, no período do Brasil República, onde a gente destaca que na década de 30, com a ascensão das ideias nazistas e fascistas, vocês reparem aí o recorte desses anos, né, do Brasil República, 1890 a 1946. Então, com a ascensão desses movimentos nazistas e fascistas, eles ganham forças com as ideias que associam a eugenização da raça à educação física, onde o discurso eugênico logo cedeu lugar aos objetivos higiênicos e de prevenção de doenças passíveis de serem trabalhados dentro de um contexto educacional. Mas aí o que é esse eugenismo? Né? Partindo aí das questões nazistas e fascistas, dava lugar a que se enfatizava a prática da ginástica, à época, né, educação física à época era ginástica. Quem podia praticar eram os homens brancos e de uma classe social elevada, né, aspectos bem interessantes de serem discutidos aí em algum momento. E daí, avançando com essas discussões, essas tendências, surge então a tendência higienista, ela que tinha como principal característica despertar a consciência dos alunos com relação à saúde e higiene do corpo, onde aqui os médicos eles eram os profissionais responsáveis por ministrar essas aulas, que podiam ser resumidas em ensinar os hábitos saudáveis, né? Mas aqui, assim como na tendência apresentada anteriormente, há também algumas particularidades com relação a quem podia praticar a ginástica, a quem podia estar praticando a educação física, que ainda eram os homens brancos de famílias ricas, né, e fisicamente saudáveis. E só eles tinham essa oportunidade, oportunidade é a palavra melhor mesmo, para estar participando dessas aulas. Partindo daí, a gente começa a apresentar também agora um período militarista, né? Isso com o avançar dos tempos, com o avançar dos anos, com o avançar da história, as tendências vão avançando, vão mudando, né, de perspectiva. E vencida a perspectiva do período higienista, a gente fala agora sobre o período militarista, em que as aulas de educação física elas eram ministradas por militares, né, como a própria palavra já fala aí. Onde aqui se visava muito a relação com o patriotismo, a disciplina, o respeito, a aptidão física, e era todo mundo voltado mais aí para a preparação para uma possível guerra, né, que viesse a acontecer. Tendo ainda como perfil dos participantes da ginástica, né, nesse período, somente os alunos mais fortes e os outros, né, os mais fracos, gordos, as meninas, eles eram excluídos. Então até agora a gente só viu perspectivas excludentes aí, né, nada que incluísse o todo nas suas práticas. E daí a gente vem apresentando
o Perspectivas do Brasil Contemporâneo, né? Já peço perdão aqui pelo erro de digitação. Não é de 1846, é de 1946, desculpa. Até 1980. Onde aqui a gente destaca a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, né? A gente sabe que tivemos até hoje três LDBs, né? E com o passar do tempo, algumas coisas foram sendo acrescentadas e retiradas. Hoje a gente está na terceira, tá? Mas foi na primeira que ficou determinada, na primeira LDB, que ficou determinada a obrigatoriedade da educação física para o ensino médio e privado. Não, para o ensino primário e médio, desculpem aí. E a partir daí, dessa obrigatoriedade, né, na inclusão nas escolas, é que se viu o movimento do esporte aumentar, avançar aí, né, onde a partir dos sucessos em competições esportivas de alto nível, abordando críticas internas e deixando transparecer um clima de prosperidade e desenvolvimento, é que o esporte foi ocupando cada vez mais espaço, né? A gente ressaltando aqui agora a tendência do esportivismo, a tendência esportivista, que busca por rendimentos, por vitórias, busca pelo mais forte, mais hábil, né, que essa tendência ela também pode ser encontrada aí nas diversas literaturas, como mecanicista, tradicional e tecnicista, tá? Então a gente destaca aqui que a iniciação esportiva ela acabou se tornando um dos eixos fundamentais de ensino, onde buscava-se a descoberta dos novos talentos que pudessem participar de competições internacionais, onde nesse período a educação física escolar ela estava mais voltada para o desporto de elite, com a seleção dos indivíduos aptos para competir dentro e fora do país. Desculpem aí os erros. Mas aí a gente vem destacando o que foi falado lá na frente, lá no início, né? Que o papel do professor, do profissional da educação física, ele vem mudando com o tempo. E é o que a gente acaba destacando aqui quando encerra essa apresentação sobre as tendências de educação física, né? Onde durante a tendência higienista, o professor, o profissional de educação física à época, né, ele tinha o papel de agente médico e o aluno de paciente. Na tendência militarista, ele tinha o papel de instrutor militar e o aluno de soldado. E na tendência esportivista, tinha-se o papel de técnico desportivo e o aluno de atleta. Tá? E então, a gente vem aqui apresentando, já avançando aqui, passando das tendências, a gente vem aqui apresentando que aí ainda ressalta-se que a tendência esportivista, ela ainda é muito vista por aí, né? Ela não morreu. Ainda há pessoas que defendem piamente e que trabalham muito em cima do que essa tendência coloca ainda. Tá? Então a gente destaca aqui que, sob críticas, né, dessa tendência esportivista do que ela colocava, durante a década de 80, foi uma década marcada por muitos debates políticos e acadêmicos de qual seria o rumo da educação física, qual seria o seu papel na formação humana e as possibilidades de organização dos professores, né, onde a gente vai destacando aqui que a partir dessa década de vários questionamentos, de certa forma muito fervorosa, a década de 80, com relação às discussões sobre a educação física, atualmente coexistem na educação física diversas concepções, modelos, tendências e abordagens que tendem a romper com esse modelo tecnicista, esportivista e tradicional que a gente acabou de falar. Tá? Dentre elas se destacam diferentes concepções pedagógicas, concepções e abordagens pedagógicas, né? Cada uma tratando
dos conteúdos da educação física a partir do trato de um objeto de estudo específico, né, onde a gente destaca que os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles foram de suma importância para a educação física, destacando a importância e necessidade de se aprender a fazer, saber o porquê fazer e saber como fazer. Diferente do que era apresentado lá na tendência esportivista e até nas anteriores trabalhadas também, onde um indivíduo ele fazia por fazer, era fazer por fazer sem trabalhar com essas outras concepções, com esses outros aspectos, né? Atitudinal, procedimental e conceitual, tá? Mas aí a gente fala agora, na década de 80 foi tudo muito fervoroso, foram vários debates, e meio que para encerrar com esse debate, na década de 90, no finalzinho da década de 90, foi publicada uma lei, a Lei 9.696, né, foi publicada no dia 1º de setembro de 98, regulamentando a profissão da educação física e também criando seus conselhos, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, né, como a gente conhece hoje, CONFEF e os CREFs. E é por conta dessa lei, né, que a gente está, de certa forma, comemorando, tendo aqui essa semana do profissional de educação física, né, para a gente ressaltar a importância, né, levantar a valorização desse profissional na nossa sociedade, né. E essa lei, ela foi, de certa forma, um divisor de águas, né. Até hoje, há pessoas que vêm questionando a necessidade dela, tá, e questionando as suas consequências, o que veio depois dela. Mas a gente não vai adentrar nesse campo de discussão, tá? Então, a partir dessa lei, dessa publicação, a gente pode caracterizar o profissional da educação física em duas vertentes, né? O profissional de educação física que trabalha na perspectiva escolar e o profissional de educação física que trabalha na perspectiva não escolar. Então a gente vai elencar aqui algumas áreas de atuação desses profissionais, tá? Destacando aqui como área de atuação do profissional que trabalha nessa perspectiva escolar, a gente destaca aqui que ele pode atuar no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação básica, né? No ensino superior e também no planejamento, na implantação e nas avaliações dos programas de componente curricular na educação física. E os profissionais que trabalham num ambiente, numa perspectiva não escolar, eles têm aí uma gama de área de atuação, né? Partindo desde a academia, como são mais conhecidos, né? Nas academias de ginástica, como personal trainer, trabalhando com ginástica laboral em alguma empresa, em alguma organização, na organização de eventos, trabalhando aí como árbitros, associações atléticas, trabalhando em hotéis, pousadas, mais voltados para a área da recreação e também em hospitais, né? Principalmente a gente destaca que nessa última semana também saiu uma resolução colocando o profissional da educação física apto para atuar em hospitais, né? Uma coisa bem interessante e que pode ser discutida aí mais brevemente, futuramente, entre nós, tá? Então, aí que a gente já começa a encaminhar para a nossa resposta, para a nossa pergunta, problema, né? Qual o papel do profissional da educação física, então? Então, a gente achou importante, né, trazer essa contextualização histórica
vir resgatando para ver até onde a gente chegou, onde é que a gente está agora, tá bem? Então a gente começa iniciando aqui com essa citação de Santos e de seus parceiros, né? Para falar em sociedade, a gente começa falando sobre o corpo, né? Então, onde Santos destaca aqui que o corpo ele é historicamente um admirável instrumento de significação, que sofre alterações na maneira de como pode ser visto e manifestado ao longo do tempo. Ou seja, cada sociedade ela pode expressar a sua cultura através do corpo e pelo corpo, na qual a atuação deste poderá influenciar toda a coletividade, onde o corpo ele é o produto e o produtor da sociedade, estando sempre em constante processo de modificação em relação a nós mesmos, aos outros e à sociedade como um todo, influenciando e sendo influenciado por esta, né? O corpo, a perspectiva da cultura a partir do corpo, das manifestações corporais, ela influencia vários aspectos, né? Principalmente a sociedade, a influência de mão dupla, de certa forma. E aqui a Oliveira ela vem destacando que diante dessa perspectiva da sociedade atual, né, principalmente a sociedade de consumo, que é o que mais se destaca, que a gente tem passado por um processo de coisificação, onde a gente vem perdendo a nossa identidade para acabar cedendo espaço às funções que se exercem na sociedade, né, onde Santos volta aqui, eles apontando que essa questão do vínculo de corpo-sociedade ainda vem, acrescenta-se aqui o papel e a influência da mídia, né, onde a mídia ela vai influenciar o indivíduo diante das suas dimensões social, cultural e educacional, né, influenciado ali pela mídia. Você vai... o boom, a mídia em cima de você, né, vai te dizer como ser, como agir, o que vestir, o que comer, vai tentar exercer toda essa influência em cima de você, né, tendo sempre essa relação mútua entre corpo, sociedade, mídia e corpo. E daí Oliveira vem aqui destacando que a gente, enquanto profissional da educação física, tem que estar atento para as demandas da sociedade, né, diante de tudo isso que está sendo renovado agora, né, de uma forma que a gente também perceba e atenda às particularidades culturais, étnicas e de gênero também, né, uma vez que a mídia vem exercendo forte influência sobre vários aspectos nas decisões aqui da sociedade. Muita coisa pode influenciar em muitas coisas, né, em cima dos aspectos culturais, étnicos e de gênero. Ela vai te ditar padrões, né, padrões em que você nunca vai se encaixar. Então a crítica principalmente de Oliveira, de Santos, vem muito em cima disso, de se ditar padrões de vida, de corpo, de imagem corporal, e que você nunca vai se sentir encaixado ali. E que acaba sendo, de certa forma, acaba promovendo um discurso que vai estar sendo sempre excludente. Então aqui a gente vai apresentar visões, né, de como o profissional de educação física, quer seja no âmbito escolar, quer seja no âmbito não escolar, possa estar intervindo de certa forma nessa perspectiva. Então a gente destaca aqui que o profissional, né, enquanto inserido nessa perspectiva escolar, se destaca aqui o que Oliveira vem defendendo, né, que a escola ela é a instituição consolidada e que cabe a ela a responsabilidade de tornar acessível o conteúdo acumulado pelo conjunto dos homens vivendo em sociedade, né? Uma vez que os elementos da educação física, principalmente a educação física escolar, como jogo, dança, esporte,
luta, ginástica, capoeira também, elas são produções socioculturais, né, que de certa forma por vezes foi elitizada, mas que Oliveira defende aqui que ela é de acesso a todos, né, como uma produção da sociedade, uma produção do homem ao longo da sua história, é de acesso a todos. E ainda destaca aqui que se cabe à escola promover essa apreensão da prática social ampla, né, ter o acesso a esses conteúdos que por vezes foi elitizado, a educação física cabe a função de selecionar e organizar os seus conteúdos de forma que os alunos possam aprender sua especificidade em sua gênese e desenvolvimento, levando-se em consideração os aspectos técnicos, filosóficos, antropológicos e sociohistóricos, além de atentar para as condições expressivas dos alunos e as condições, onde a gente destaca aqui, né, que de certa forma é da gente se desvincular desse fazer pelo fazer, né, mas partir para as atitudes, para as três concepções, né, não sei se o termo é concepção, mas de você saber fazer, de você saber por que fazer e você saber como fazer, né? Partindo das concepções, dos aspectos procedimental, atitudinal e conceitual. Que a partir disso vai acabar desenvolvendo aspectos éticos, desenvolvendo cidadania e autonomia nessas pessoas, nesses seres, nesses indivíduos, e também um aspecto crítico, muito importante na situação atual que a gente tá vivendo, tem vivido, na verdade. E falando aqui sobre os profissionais que não estão inseridos já no ambiente escolar, né, estão atuando numa perspectiva não escolar, Mário Betti, ele destaca aqui que mesmo que o aluno, né, ele coloca aqui também o cliente, né, a gente viu que em algumas tendências as características de professor e aluno de acordo com algumas tendências, né, aqui de certa forma o professor assume o papel de treinador, como alguns gostam de ser chamados, ou professor, enfim, e o aluno de cliente, como é colocado aqui. Então, Betti ele destaca aqui que independente de que o aluno ou o cliente desse profissional ele venha buscando apenas essa questão da beleza corporal, né, influenciada aí pelo que a sociedade exige, pelo que a mídia coloca, pelo que a mídia exige, papel esse professor, esse profissional, ele deve proporcionar sim, essa beleza corporal, uma vez que não é crime, não é ilegal, não é imoral e não é crime. Tanto é que na Grécia Antiga essa beleza corporal era realmente enaltecida. Mas também é papel do professor aqui destacar que esse aspecto de exercício físico, de você estar realizando alguma atividade física, não seja só vinculada a buscar esse corpo perfeito, mas está ali utilizar das suas competências, dos seus conhecimentos para destacar, né, que a partir dessas atividades ele não vai ter apenas esse corpo escultural lindo, belo, mas também vai trabalhar em outros aspectos que acabam influenciando, como é destacado aqui as questões psicossociais do indivíduo e não só apenas esse corpo físico, tá? Então, de certa forma, já encerrando aqui, venho aqui defender que diante do que foi apresentado, o papel do profissional da educação física aqui, quer seja ele no ambiente, numa perspectiva escolar, quer seja ele numa perspectiva não escolar, o papel dele aqui é de mediador, né, utilizar das suas competências técnicas, do seu conhecimento adquirido aí na sua formação inicial, na sua formação contínua, levando em consideração seus aspectos éticos,
é papel dele ser mediador, né, nessa formação da consciência, na consciência desse seu alunado, dessa sua clientela, para que eles se tornem conscientes sobre essa ditadura que está sendo imposta a eles, né? Por mais que os objetivos deles sejam, como a gente utilizou ainda há pouco o exemplo, né, do buscar o corpo belo, o corpo escultural. Por mais que o objetivo seja esse, é papel do profissional apresentar o outro lado, os outros benefícios, né, que ele vai ter a partir dali. Mas é papel do profissional em si auxiliar nessa formação crítica do ser humano com quem ele está trabalhando, né? Então, fazer aí valer o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento. E é assim que eu venho encerrando aqui essa apresentação com vocês, destacando aqui uma frase de Margaret Fuller, né? Se você tem conhecimento, deixe os outros acenderem as suas velas nele, né? Compartilhem seu conhecimento. Sejam os mediadores do conhecimento, né? O conhecimento para a gente, ele não está agregando muita coisa, mas quando compartilhado, ele vai além. Então é isso aqui. Fui breve, de certa forma, mas espero ter sido clara com vocês, tá bem? E encerro aqui minha participação. Agradeço a vocês e até a próxima.